Olá, crianças. Hoje, na nossa disciplina de História, nós vamos trabalhar o tema respeitar quem é diferente. Aí, pela própria imagem, a gente já percebe a diferença entre as pessoas, né? Eu acho que você percebeu que ninguém é igual a ninguém, né? A gente pode até parecer um pouco, mas em algumas coisas a gente sempre vai ser diferente dos demais. Então vamos ver de que se trata esse tema. Você já aprendeu que as pessoas no Brasil e no mundo são muito diferentes. Os hábitos, os costumes variam por muitos motivos. Por exemplo, o país em que as pessoas moram, a origem da família, a religião, a história de vida de cada um, o nível econômico e as condições físicas do lugar onde moram. Apesar de todas as diferenças, devemos respeitar as diversas culturas e personalidades. Então, muitas vezes, o que é normal para você aí na sua casa, em outra família, já não é normal, né? O que é permitido muitas vezes na rua, em uma cidade, em outra cidade, não é permitido. Mas, independente da diferença das pessoas, a gente sempre deve respeitar a a cultura de cada um, ou seja, o modo de viver de cada um. Então, essa diversidade cultural, né, ela é diferente no mundo, é muito diferente no mundo em que vivemos. Então, esses quadrinhos aí abaixo, né, são algumas características que tornam essa diversidade cultural, né? Por exemplo, a língua, nós no Brasil falamos português, nos Estados Unidos falam inglês, né? Aqui no nosso próprio Ceará, né, na nossa própria região, a nossa língua não é a língua, é o sotaque, é diferente de quem mora lá no sul, né? Muda de região para região. O comportamento das pessoas, as ideias políticas, a religião, né? Tem pessoas que é de uma religião, outras de outra religião. O tipo de alimento também, as festas, músicas e ritmos, construções, hábitos diários, técnicas e maneiras de trabalhar, as moradias. Então, tudo isso aqui é o que tornam as pessoas diferentes umas das outras. E essas diferenças culturais são o resultado da trajetória dos povos ao longo do tempo, assim da relação que eles têm com os lugares onde habitam. Por isso, para entender essas diferenças culturais, é muito importante estudar a história desses povos. Observa aí no quadro a imagem que tem tantas pessoas aí, cada uma com suas diferenças, cada uma diferente da outra, né? Mas mesmo assim é preciso respeitar. E para entender essas diferenças, a gente precisa conhecer a história. Por exemplo, um alimento que faz parte da cultura alimentar do Brasil é a feijoada. De origem desconhecida, ninguém sabe onde surgiu o prato feijoada, né? O prato tem influências indígenas, o feijão, e portugueses os cozidos, né? Hoje há muitos brasileiros que têm o hábito de comer feijoada. Então não sabe onde surgiu, quem criou a feijoada, mas era um hábito dos índios. A língua é um dos modos pelos quais as pessoas se comunicam, compreendem o mundo. As línguas se transformam com as pessoas que as falam antes da chegada dos portugueses ao território que hoje pertence ao Brasil. Os povos indígenas tinham cultura muito diferente. Exemplo dessas diferenças culturais eram a língua e as tradições religiosas. Então, quando eles chegavam aqui, os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios já tinham a sua língua, a sua forma de comunicação, né? Depois foi acrescentando as nossas, né? A língua portuguesa e tudo mais. O tupi era uma das línguas indígenas mais faladas pelos povos.
que viviam no litoral do Brasil, quando os portugueses chegaram à América. O contato frequente entre os portugueses e as várias tribos tupis resultou em intercâmbio cultural. Acredita-se que havia mais de 1.200 línguas indígenas quando os portugueses chegaram aqui. Então, as línguas, os portugueses, os indígenas, né, os indígenas que viviam aqui no Brasil, já tinham mais de 1.200 línguas. Cada tribo tinha a sua forma de se comunicar, né? E aí nós temos o significado da palavra intercâmbio, que é a troca entre dois grupos diferentes, né? Então, houve um intercâmbio da língua dos portugueses para a língua dos índios. Atualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 274 línguas indígenas são faladas no Brasil e algumas podem ainda desaparecer por causa do pequeno número de falantes. Ainda existe 274, que eram 1.200, né? Hoje resta 274 línguas indígenas. Ainda hoje a maior parte dos indígenas vive nas aldeias, em aldeias. Cada povo decide como construir suas aldeias de acordo com a sua tradição, o ambiente em que vive e a relação que possui com os não indígenas. No livro aí de vocês vão observar que tem os tipos de aldeias que cada tribo construía a sua, né? Umas em forma de U, outras em círculo, né? Cada tribo tem a sua forma de construir aí a sua tribo, certo? Dúvidas, estou à disposição. Agora vamos fazer a atividade. Você vai fazer a leitura da página 52 até a página 56 e resolver as questões que lá existem, tá bom? Beijo e até lá.